E hoje nós vamos falar sobre o processo de questionamento, tão importante para o autoconhecimento integrativo e tão favorável aos processos cerebrais, neurológicos que ocorrem conosco para nos favorecer a vivência integrativa. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, sou brasileira, mas me entendo cidadã do mundo, cosmopolita, terráquea. Atualmente vivo em Portugal e atuo, trabalho com a psicologia integrativa, também atuo e trabalho com a epistemologia, com a construção do saber, com a educação de profissionais da saúde em psicoterapia integrativa ou nos processos terapêuticos integrativos. Atuo também com a administração, com a gestão, através dos processos integrativos de desenvolvimento de competências, de habilidades, de implementação de mudanças. Atuo de forma integrativa em todos os movimentos que já realizei lá no Brasil, enquanto estive nesses mais de 15 anos de experiência profissional, e que obtive a minha formação lá no Brasil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também na Federal Rural do Rio de Janeiro, e também atuando como docente, pesquisadora, com dedicação exclusiva nessa instituição por mais de 10 anos, e atualmente aqui em Portugal, tendo o meu conhecimento transitado pela Universidade do Minho, em Braga, e estar com o desenvolvimento de mais integrações dele pela Universidade de Trás-os-Montes e Douros, e enfim, estar aqui podendo conjuntamente com todos construir esse saber integrativo hoje sobre o questionamento, que é um processo muito importante. Dentro da psicologia, ele também é chamado de paradoxo da dúvida, porque ele tem as suas raízes lá na filosofia socrática, que é todo o postulado desenvolvido por um filósofo proeminente que foi Sócrates, há alguns séculos atrás. E se intitulou, se denominou o ato de questionar, de abrir uma interrogação, de colocar uma interrogação naquilo que se tem certeza, naquilo que se afirma, foi denominado como o paradoxo da dúvida, e também é reconhecido como o discurso socrático, porque vem de Sócrates, que durante a sua vivência na época, é um filósofo grego, ele, na sua atuação, ele não executava afirmações, ele expunha os seus entendimentos, os seus saberes que ele integrava na sua realidade de vida por meio de interrogações. E todos aqueles que chegavam a ele para interrogar dessa forma singular, diferenciada, que ele vivia, que ele produzia o seu saber filosófico, que é um saber sobre a vida, sobre os elementos da vida, sobre as relações que são estabelecidas na vida, a razão de se estar vivo, a razão de sermos múltiplas espécies, a razão de nos relacionarmos, de tudo estar interligado, de tudo estar integrado, também eram realizadas através, as indagações, as interpelações, o contato que se fazia com Sócrates também se dava através de questionamentos, e Sócrates respondia a esses questionamentos
através de interrogações, de questões que ele propunha para aquele que conversava, dialogava com ele, fazendo com que aquele que se relacionava com ele se questionasse e a própria pessoa, esse próprio interlocutor, aquele que dialogava com ele, pudesse integrar, associar, conectar aqueles aspectos da sua própria formulação, daquilo que ele estava colocando para Sócrates, e também promovesse novas vias ali de contato com os saberes e, portanto, sempre mantinha a possibilidade de novos caminhos, de alternativas, de entendimentos, de associações, de conexões, de integrações diferenciadas serem possíveis, serem viáveis. E esse movimento, esse ato de profundo saber e também de profunda gentileza, de sutileza, por permitir que o outro participasse com a sua inteireza e que conseguisse se indagar, se questionar ainda mais, foi denominado de paradoxo da dúvida, de discurso socrático, e é muito bem-vindo na vivência humana e muito utilizado nas atuações no campo da psique, nos campos que são subjetivos, na produção da história subjetiva, da história do sujeito sobre ele mesmo, porque possibilita cada vez mais o conhecer-se sobre si mesmo, que é o autoconhecimento. Possibilita o questionamento ao sujeito, à pessoa, ter contato com mais aspectos, detalhes, características, possibilidades, capacidades, potencialidades, fragilidades, dificuldades, limitações, receios, anseios, medos, angústias, histórias desprazerosas como o anseio e a conquista dos êxitos, das funcionalidades, da satisfação da pessoa com ela mesma, na sua própria produção de si, na sua construção de si, na construção da sua subjetividade, da sua identidade, de quem ela é muito mais integrada, muito mais conectada com as suas múltiplas dimensões, através do questionamento, através do paradoxo da dúvida, através do simples ato de se perguntar: será que é isso mesmo o que eu estou interpretando pela minha função cerebral, neurológica, que interpreta tudo aquilo que a minha percepção, que é o ato do contato e a captura dos detalhes, me proporcionou de modo seletivo, de modo parcial, e construiu aqui essa interpretação, esse filme aqui que mostra a minha pessoa com essas funções, com essas características, com esses medos, com essas limitações, com essas dificuldades, com aquelas facilidades, nesse lugar, com esses elementos, com essas pessoas, nesse tempo, com este caminho aqui sinalizado, que eu já conheço, e que de alguma maneira eu executei algo parecido. Será que é isso mesmo? Eu posso questionar dizendo: não tem outros caminhos possíveis? Será que não tem aspectos meus que não estão sendo considerados? Será que não tem aspectos do outro, do lugar, dos elementos do lugar que também não estão compondo esse filme da minha realidade, essa sugestão da minha ação? Então eu posso, através do questionamento, do paradoxo da dúvida, que a psicologia, que os profissionais de terapia, não só da psicologia, mas de toda a forma terapêutica, que é um ato de conduzir uma intervenção sobre o outro, utilizam, promove movimentos, escolhas, tomadas de decisões para obtenção de mais informações, de mais detalhes, de mais conhecimentos
sobre si, sobre o outro, sobre os detalhes desse momento que estamos juntos, em contato, ou só estamos presentes no mesmo lugar, das outras coisas que estão presentes ali. O questionamento nos permite poder saber mais, poder escolher, investigarmos, termos mais contato, capturarmos mais detalhes sobre tudo que está ali acontecendo em movimento, em processo, em nós, no nosso aspecto interior íntimo, ou seja, no nosso corpo, na nossa fisiologia, na nossa bioenergética, que é tudo que se movimenta no nosso corpo, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que são as nomenclaturas de sensações que se fazem presente no nosso corpo, nas nossas relações que nós temos com outros seres humanos, aquelas que são mais facilitadas, as mais dificultadas, as mais preferidas, as mais repelidas, nos ambientes em grupo que nós nos relacionamos e precisamos estar e desenvolver papéis, funções, no nosso sistema de justa medida, naquilo que nós desejamos, que nós atraímos, queremos e atraímos para nós, naquilo que nós repelimos, repulsamos e afastamos de nós, dada a nossa autobiografia, nossa história de vida, as memórias de experiências que nós vivenciamos e que não promoveram a nossa proteção, a nossa satisfação, a nossa plena potência, ou outros, né, que promoveram, que nós atraímos, que nós desejamos, que nós escolhemos vivenciar na nossa tomada de decisão, naqueles esquemas de crenças que vêm, que são herdados, que vêm dos nossos familiares e que estão em nós, porque nós, quanto seres pequenos que chegamos à nossa vida aqui no universo da Terra, não temos a capacidade de suprir, de nos proteger, de gerar o nosso sustento, a subsistência do nosso corpo de forma autônoma. Então nós de alguma maneira chegamos e vivemos num sistema que é um sistema ancestral que nós herdamos as nossas primeiras formas de ser, o nosso primeiro entendimento do que deveríamos fazer e não deveríamos fazer, foi herdado desse sistema de convívio com essas pessoas que estiveram ali na função de garantir a nossa sobrevivência e de nos orientar do que éramos nós e como deveríamos proceder quanto nós mesmos no mundo, que vai constituindo o nosso ser, a nossa individualidade, e também vai enrijecendo o nosso ser, a nossa individualidade, se nós não questionarmos esses esquemas, essas crenças, se elas foram construídas por nós quando nós já estávamos mais autônomos, independentes lá, através do nosso processo da adolescência e depois durante toda a nossa vida adulta, ou se foram herdados dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, de pessoas do convívio da nossa intimidade, até do nosso sistema familiar que nós constituímos, ou de lugares que passamos muitos anos nos relacionando, por exemplo, no tempo dos estudos, da nossa formação, que é o nosso sistema educacional ele é longínquo, ele é formado por mais de uma década de investimento de estudos, na presença do sistema de escolarização, e aí ele também constrói muitos modelos, muitos esquemas que vão construindo as nossas crenças, assim como os nossos membros familiares, assim como, por exemplo, depois, na época que já estamos trabalhando, atuando, e se ficamos por muito tempo numa única instituição, com políticas específicas, com normas, né, com recomendações, também dali construímos as nossas crenças e as enrijecemos, tornamos mais absolutistas, se nós não questionarmos aquilo que vem de nós, aquilo que vem de fora, aquilo que vem nos determinando e não abre nem espaço para que nós perguntemos: será que deve ser assim mesmo? Será que eu quero que seja assim mesmo? Será que isso favorece
o meu desenvolvimento das minhas habilidades potenciais de aprendizado? Ou será que isso me estagna, repetindo, reproduzindo a mesma coisa e não favorecendo o meu desenvolvimento, a minha apreensão de novas possibilidades e desenvolvendo novas competências, habilidades? Então, o questionamento, ele tanto nos traz muito mais detalhes e possibilidades quando nós utilizamos sobre a nossa construção integrativa parcial da nossa percepção de nós, sobre nós mesmos, sobre o mundo e os seus elementos, tanto quanto sobre a interpretação e o sugestionamento, o direcionamento, a indução e até a automatização do que devemos fazer, como podendo ser processos garantidores de um êxito, de uma proteção, de uma satisfação adequadas a nós, a partir de modelos que ainda não são nossos, né? Que vieram da experiência dos outros, porque nós estamos começando a nossa jornada do mundo, ou quando nós já temos uma maturidade, um tempo de vida e também enrijecemos os modelos, as nossas crenças, como tornando as garantidoras de satisfação e de prazer, que ocorreu antes, mas como tudo muda, tudo está em processo de troca, de nova organização, de nova integração, não é o mesmo do que antes foi e acaba demandando atualizações, novos aprendizados, desenvolvimento de novas potencialidades, capacidades, habilidades. Então, o processo de questionar nos abre, faz o nosso opening up, abre a nós para termos contato com diversidades, com aspectos diferentes do que aqueles que nós já contactamos, que nós já percebemos de modo seletivo e parcial, que nós já integramos e construímos a nossa interpretação, a nossa realidade, a nossa história de ser no mundo, e já nos indicou, nos apontou, nos sugestionou, nos até automatizou em repetir, em reproduzir, para reduzir o nosso esforço, para economizar a nossa energia, a nossa processualidade, naquele caminho já conhecido, mas também nos limita a ficar nessa repetição que não favorece o nosso aprendizado, ou seja, a aprender novas informações, a associá-las, integrá-las e construir novas possibilidades de realidade ou modificar realidades que já estão ali apresentadas, nos criando novos caminhos e potencializando as nossas vivências com elementos novos, diferentes, diversos, e podendo então nos favorecer uma vida dinâmica com mais de nós mesmos, que nós construímos nesse processo do nosso autoconhecimento e inclusive fazendo os ajustes daquilo que precisa permanecer ou pode permanecer porque está ali produzindo as nossas coerências, facilitando, funcionalizando a nossa vivência, trazendo satisfação, bem-estar, saúde, que é o nosso processo de sempre nos autoconhecer mais e integrar, conectar muito mais sobre os nossos pensamentos, as nossas crenças que estão na nossa dimensão de cognição, sobre as nossas emoções, as nossas sensações, e integrar e conhecer mais detalhes quando elas são ativadas, inibidas, quando que parcialmente elas se manifestam e às vezes eu não as entendo, sobre os nossos atos, os nossos comportamentos, da nossa troca com o mundo, da nossa ação sobre o mundo, que ocorre com todo o nosso corpo ou que ocorre parcialmente pela nossa gestualidade ou pela nossa comunicação. Aquele nosso sistema que está na nossa multidimensão das relações que nós temos, que nós, por exemplo, preferimos, que nós escolhemos, aquelas que nós precisamos manter, embora não sejam as das nossas preferências, aquelas que nós refutamos, que nós afastamos, que nós repelimos.
e que pode ter ocorrido em um dado momento por questões defensivas, protetivas, mas em outro momento pode ser estudada, pode ser caracterizada e até pode passar a ser atrativa, pode passar a ser um sistema que se aproxime e nos dê a condição, por exemplo, de superarmos, de desenvolver novas habilidades, de termos novos aprendizados e ali promovemos uma transmutação, uma modificação nossa sobre aquilo e que pode ser parcial, que pode ser mais da mobilização da nossa inteireza, assim como os questionamentos e os autoconhecimentos sobre as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos e nós não colocamos em dúvida num dado momento, mas podemos duvidar em outro e aí descobrir mais sobre aquilo e conectar, integrar aquilo a outros aspectos, sobre questões da nossa transpessoalidade, da nossa transcendência, do nosso contato com o sagrado, com o divino, das nossas questões nas nossas relações com outro ser humano, com outros seres vivos, todos os elementos vivos do nosso planeta, e que trazem informações muito importantes e possibilidades, detalhes, convívios diferenciados, diversos e ampliarem as nossas potências ali, tanto quanto sobre a nossa autobiografia, sobre aquilo que nós vivenciamos e sabendo que aquilo é um conhecimento que está ali armazenado no nosso sistema de memória, dissociado, ou seja, eles são separados quanto partes e armazenados, e quando nós ativamos por escolha uma determinada memória, ela é reorganizada e nos oferecida, mas ela é parcial, ela nem é garantidora da experiência como aconteceu, como ela também não é garantidora da mensagem que foi conectada e integrada ali, está sendo exposta para nós, mas é um ponto de partida para realizarmos o questionamento e nos autoconhecermos ainda mais. E aí temos que tomar cuidado também com a escolha do questionamento, porque também não queremos desenvolver uma conduta que seja disfuncionalizante de nós mesmos, que é tornarmos prolixos ou desenvolvermos a prolixia, que significa também questionarmos tanto que não conseguimos encontrar as conexões, as associações e isso nos dificulta criar o filme da realidade, de quem nós somos, do espaço, do tempo em que estamos e das relações que estabelecemos, porque sempre abrimos questionamentos em aspectos, em momentos que não são adequados, né? Que não cabem a presença de uma questão ali. Então temos que também ter a noção da escolha do movimento do questionamento que favorece o nosso autoconhecimento, o nosso aprendizado de nós mesmos e de tudo que nós estamos vivenciando, porque potencializa a obtenção de informações, detalhes, características que ampliam as alternativas, as sugestões ou os ajustes, as adequações no processo que é dinâmico, que é de movimento contínuo para manter a nossa vivência numa adequabilidade para nós mesmos e para todos os outros, numa troca funcional saudável e não intensificando desgastes ou criando colapsos ou crises que favorecem ainda mais intensificações e, portanto, o nosso adoecimento, que é um desgaste prematuro, desnecessário, por desacordos, dissonâncias desconhecidas que nós não investimos em conhecer e, portanto, não agimos sobre elas de modo integrativo para manter o nosso nível de contato, de conhecimento e de ajuste, de mutação, de modificação sobre nós mesmos, para aquilo não intensificar inadequadamente o nosso sistema, o nosso eu, a nossa inteireza que age, que vive no mundo, e poder então continuar mantendo a viabilidade da nossa vida de modo ajustável, de modo funcional. Então nós temos o autoconhecimento como algo resultante do nosso processo de questionamento, que nos potencializa
mais caracterização, mais elementos a serem integrados, associados, conectados na formação do nosso filme de ser e de ser no mundo, com os elementos do mundo e com as possibilidades de trocas e as viabilidades e as inviabilidades, os êxitos e os fracassos, as satisfações e insatisfações, tentando articular todas as nossas multidimensões, que são as nossas cognições, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas crenças, né? As nossas medidas justas, as injustas também, a nossa crença sobre aquilo que está para além de nós, no divino, sagrado, nos transcendem, e a nossa história de vida, tudo que nós já vivenciamos, a nossa autobiografia, tudo isso integrado e, assim, revelado, né? Nós estamos em contato com esses elementos e considerarmos eles construindo alternativas, possíveis caminhos, possibilidades, e não um único, mais garantidor de tudo, porque essa unicidade está excluindo elementos, ela é parcial e, portanto, pode prescindir muito mais cautela, muito mais cuidado, porque a tendência dela desfuncionalizar e causar intensificações, colapso é muito maior do que construirmos alternativas e podemos escolher entre elas a que vai ser eleita para iniciar o movimento e utilizar as outras para, no nosso processo contínuo de autoconhecimento pelo questionamento, utilizarmos os seus elementos, as suas conexões para a construção dos ajustes que vão ser necessários à nossa vivência, que vai promovendo modificações em nós e nos outros e precisa dessas adequabilidades para se tornar continuamente funcional, saudável e trazer o bem-estar, a qualidade de vida e a possibilidade de realizarmos aquilo que nós almejamos e que é possível, que integra, que conecta com as outras vivências nas suas trocas, criando possibilidades de sustentação da vida para todos. Então, para fechar aqui a construção do nosso saber integrativo sobre o questionamento que promove o autoconhecimento, é importante que nós entendamos que abrir as questões no momento e que essas questões resultem num debruçar, numa investigação por mais conhecimento, por mais detalhes, que são integrados, conectados na construção da nossa interpretação, da nossa realidade, da nossa subjetividade, de quem nós somos e o que nós fazemos no mundo, num tempo, num espaço, com dadas relações, é um processo que promove o nosso autoconhecimento e é um processo muito adequado à nossa dinâmica integrativa de vida, mas a termos cuidado para não desviar e não criar questionamentos excessivos que não produzem conhecimentos, novas informações e só despertam uma disfuncionalidade chamada prolixia e nos tornam cansativos e até confusos e perdidos no excesso de questões que não promovem respostas com dados de realidade integráveis para que nós possamos vivenciar o processo. E assim nós vamos concluindo aqui a construção do nosso saber integrativo sobre o questionamento como ele é processo favorável do nosso autoconhecimento integrativo e que deve favorecer a nossa vivência integrativa e é muito recomendável que seja investido por nós, que nós desenvolvemos nesse momento e que ao qual eu vou manifestando a minha gratidão profunda por ter realizado com a presença e com a participação de todos vocês e aos quais eu vou convidando para aqueles que gostaram da construção desse saber integrativo que possam
oferecer o seu joinha, o seu like, para aqueles que acham que é digno de ser compartilhado, que eu compartilhe, para aqueles que tiveram questões, sugestões, que as comentem no vídeo para que nós possamos acessá-lo e trazer para o nosso campo de trabalho, e para aqueles que confiarem nesse processo realizado por mim, na vivência integrativa, na psicoterapia integrativa, nos processos integrativos de amplo escopo de presença e de viabilidade, ao e-mail do nosso canal na descrição do vídeo. Será uma honra a receber aí o contato de vocês e poder desenvolver os processos integrativos vivenciais, psicoterapêuticos, ou de mentoria, de coaching, ou de desenvolvimento de competências, habilidades individuais ou no campo corporativo, aos quais a minha inteireza e a minha escolha de uma vida integrativa possibilitam e nobremente os realizam. E por ora, eu vou manifestando aqui a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo de hoje.